Os festejos ao Divino Espírito Santo é o que mais expressa a identidade cultural das freguesias da Ponta do Topo e, como não há festa sem música, os foliões e filarmónicas foram e são um dos elementos mais emblemáticos e assíduos desta celebração. Até meados do século XIX, as festas do Espírito Santo nas freguesias do Topo eram animadas pelos bandos e grupos de foliões. Sobre a origem dos foliões, na ilha de São Jorge e ter por sua influência se expandido para o resto da ilha, tal como acredito que foi precisamente pela Ponta do Topo que terá entrado a comemoração dos festejos ligados ao Espírito Santo, também acredito que foi pela zona do Topo que começou esta tradição dos foliões e precisamente associada às festas do Espírito Santo, como aliás os foliões eram peça fundamental da organização destas festas. Eram os foliões que abrilhantavam os festejos do Espírito Santo. Maria da Conceição Vilhena refere sobre a origem dos foliões que nos primeiros documentos a que há referência a respeito das comemorações do Espírito Santo, falamos de 1523, já há essa referência aos foliões que tinham o seu papel já definido, tinham direito a receber a refeição e eram remunerados, segundo o registro que ela faz, com 900 reis. O Padre Manuel Azevedo da Cunha, mais tarde, faz esta observação nas suas notas históricas que a participação dos foliões foi adaptada com o aparecimento das filarmónicas ou até mesmo dispensada. Em Santo Antão, por exemplo, muito provavelmente, os foliões terão existido ainda até a década de 1960. O número de foliões não excedia os 3 na maioria dos casos. Temos o mestre, ou seja, aquele que arma as cantigas e toca o tambor. Outro leva a bandeira e o terceiro toca pandeireta. E às vezes atirava os foguetes. Trajados a preceito e de acordo com os hábitos da altura, como descreveu o Sr. Luís Marques a quando do ano do centenário da Casa do Senhor Espírito Santo de Santo Antão, em 1991.
O último folião foi Luís Machado dos Santos, tio Luís da Bandeira. Antes dele, os dois anteriores foram o Sr. Germano Silveira Ávila e o Sr. José Marques da Silva, o José Cafona, que morava na Cancelinha, que tinham uma porção de filhos, casaram para os mais diversos locais, incluindo a Terceira e as Manadas, e um filho que foi pela Rocha abaixo. O folião era uma tradição que aqui na ilha já só existe na beira. Cantavam e tocavam tambor. A croa era servida. Hoje dá-se os presentes aos irmãos e aos convidados de mão a mão. Mas antes tinham os cavaleiros, saíam de casa do Espírito Santo e os foliões acompanhavam. Os cavaleiros não sabiam onde é que iam levar os presentes. Os foliões sim é que sabiam. E diziam a cantar: lá vai este, lá vai agora, para este ou para aquele. Diziam o nome da pessoa, indicando aos cavaleiros para quem era o presente. Cantavam na rua e cantavam na casa do Espírito Santo, quando havia o intervalo entre a sopa e a carne. Os foliões terão acabado há 20 e tal anos. Os foliões completos eram 3, o da bandeira, o do tambor e um outro que só cantava. O último trio duradouro foi constituído por Luís Machado, já referido, com a bandeira, Germano Silveira Ávila, com o tambor, e Estevão Custódio Vieira, que só cantava. Depois da morte de Germano Silveira Ávila e de Estevão Custódio se ter retirado, ainda entraram Germano Ávila, o filho, e José Daniel, mas por pouco tempo. A participação dos foliões foi adaptada com o aparecimento das filarmónicas, em especial na Ponta do Topo. Desde os meados do século XIX que se deu um forte crescimento de atividade musical que perdurou até os dias de hoje. Atualmente, e com apenas 1.200 habitantes, existem 4 bandas filarmónicas, 2 em cada freguesia e todas em atividade e com sede própria. Atualmente são estas que assumem uma grande importância na participação das festividades locais, quer religiosas, quer profanas, nas procissões e arraiais e, sobretudo, no acompanhamento das festas do Divino Espírito Santo. O principal espírito dos fundadores das filarmónicas, destas agremiações, era sempre a participação nas festas religiosas das freguesias. Naturalmente que as festas religiosas depois tinham alguma componente profana, que eram os concertos, que era no fundo também uma certa cultura que tentavam trazer, até com ritmos e melodias que na altura, não é, se ouviam noutros lugares, noutros sítios, e que traziam para cá, mas aquilo que sempre esteve presente nas bandas filarmónicas do Topo sempre foi as festas religiosas. E é aquilo que as instituições, que as filarmónicas do Topo, das 4, melhor sabem fazer e fazem muito, muito bem, são procissões e coroações. As filarmónicas do Topo tocam numa procissão sem qualquer problema nenhum, não é? Vão a qualquer sítio e tocam em qualquer procissão sem problema. Isso é o que é o espírito delas, é o espírito das filarmónicas, é esse. Porque durante mais de 100 anos, não é? Algumas com meio mais de 100 anos, esse foi o espírito, foi o legado que foi passando de geração em geração, desde os fundadores àqueles que depois foram levando e transportando esse legado ao longo das gerações. E foi isso que foi passando sempre. E o Espírito Santo é uma festa religiosa, mas aqui no Topo há uma envolvência que vai além da religião. As próprias comunidades preparam-se, não é? Os mordomos vão-se preparando ao longo do ano para chegar àquelas 8 semanas, 9 semanas e
e desempenharem o seu papel. E no fundo, aquelas 9 semanas de festa eram as 9 semanas de festa da comunidade. Claro que as filarmónicas também tinham essa preocupação. Preparavam-se para quando chegasse aquelas 9 semanas, não é, estarem presentes. A primeira banda a ser fundada nesta zona da ilha foi em 1869, a atual Banda Filarmónica da Clube União. Não se sabe ao certo, mas tudo indica que o seu primeiro nome terá sido Harmónica Tupense e foi o Sr. Chaves, o mestre fundador da banda, provavelmente um guarda fiscal colocado no posto da Vila Nova do Topo que sabia música. As filarmónicas têm uma origem militar. A música, até à Revolução Francesa, era praticamente exclusiva dos militares, por um lado, e, numa perspectiva mais sociocultural, das cortes, dos palácios, enfim, da nobreza. Portanto, é com a Revolução Liberal, em Portugal, sobretudo a partir de 1834, que a música chega ao seio do povo. E naturalmente são músicos das bandas militares, e havia muitas, praticamente todo o setor militar tinha a sua própria banda, inclusive no início do século XIX, penso que em 1802, que surge a primeira orgânica definida, estipulada, publicada, em que se define que uma banda deve ser constituída por 11 músicos. Naturalmente também com a Revolução Industrial, há também um desenvolvimento a nível do instrumental, e isso também terá contribuído para o alargamento das bandas. Por exemplo, em 1816 essa definição já é de 16 elementos, em 1864 20. Portanto, a partir do momento que a música chega também à sociedade civil, haveria também nos Açores surgir o momento das bandas se formarem. Em São Jorge, em 1854, com a formação da União Popular na freguesia da Ribeira Seca. Alguns anos mais tarde, nas Velas, surge a segunda banda de São Jorge, e em 1869, no ainda então Concelho de Vila Nova do Topo, o Clube União, que na época se chamaria Harmónica Tupense. Ao que parece, a Filarmónica Clube União, tal como as outras bandas aqui na Zona do Topo, surgem da necessidade de se festejar ou de se celebrar o Espírito Santo. Ao que parece, já existiria uma coletividade anterior, que se chamaria Teatro Tupense, e que supostamente foram as mesmas pessoas que faziam parte dessa coletividade que tiveram a necessidade de criar uma banda para as festas da sociedade, para as festas do Divino Espírito Santo, peço desculpa. O que é que acontece? Acontece que essa banda e a antiga coletividade Teatro Tupense coexistiam no mesmo espaço. Mais tarde houve a necessidade, e esse espaço era mesmo a Casa do Espírito Santo, no Topo. Mais tarde houve a necessidade de libertar esse espaço para as festividades e para a confecção dos jantares e tudo isso. E nesse contexto houve uma separação da Casa do Espírito Santo da Clube União. A Clube União passa então a existir noutro espaço. A Clube União, nos seus primórdios, não era conhecida como Clube União. Há vários autores
que referem que a Clube União inicialmente se terá intitulado como Harmónica Tupense, e mais tarde terá-se chamado Recreio Tupense. Sabemos que em 1882, com a elaboração de novos estatutos, a Filarmónica já nessa altura se chamava Clube União. A Clube União passou a existir como a única banda filarmónica da vila, que servia tanto como de apoio às festas do Espírito Santo, como a outras festas religiosas e também profanas. Já nos finais do século XIX, a Filarmónica concorria em muito à animação de ambas as festas, como refere no jornal O Insulano, de 10 de junho de 1899, que adianta que muito concorreu para o brilhantismo destes festejos. A Filarmónica desta vila, que acompanhou todas as procissões gratuitamente, tocando fora disso muito, pois foi incansável. Na vizinha freguesia de Santo Antão, a primeira filarmónica surgiu como um requisito para que tal localidade se tornasse independente da freguesia da Vila do Topo. A partir, sobretudo no ano quente de 1884, enfim, eclode a guerra, entre aspas, entre as populações de Santo Antão e Topo, em que Santo Antão também quer organizar e organiza as suas festas do Espírito Santo, e é neste contexto que, portanto, de quererem organizar as suas festas, que temos o embrião da criação da própria paróquia, que será decretada em 1889, do ponto de vista religioso e administrativo em 1891. Ora, a banda filarmónica era então uma peça fundamental para dar brilho às festas e o orgulho do povo de Santo Antão de também querer ter as suas festas com o mesmo nível que tinha a Vila Nova do Topo. E surgem aqui, nesse período, duas instituições devidamente legalizadas. Consultando os estatutos antigos, temos a Irmandade do Espírito Santo, em 1884, já legalmente formada, e a Confraria de Nossa Senhora de Lourdes, em 1886, que liderará, portanto, é com base nestas duas instituições que é liderado o processo para a criação e separação da freguesia de Santo Antão da Vila Nova, da Vila do Topo, Nossa Senhora do Rosário. E é precisamente no seio da Confraria de Nossa Senhora de Lourdes que surge também a criação da Filarmónica de Santo Antão. Coincidência, o primeiro presidente da Confraria de Nossa Senhora de Lourdes é um picaroto que tinha casado cá, que tinha casado em Santo Antão, Manuel Maria Silveira Betancourt, que além de ser o primeiro presidente da Confraria de Nossa Senhora de Lourdes, é também o regente fundador da Filarmónica. Todo este processo demorou um bocadinho, porque há, enfim, cada um a puxar para o seu lado, há bloqueios da linha administrativa para que se concretize a efetiva separação da freguesia. Contudo, há relatos da primeira atuação da Filarmónica de Santo Antão,
está escrito no jornal da época, ter acontecido no dia 17 de janeiro de 1889, ficando, ou estando assim instituído, que a Filarmónica teria surgido em 1888. Particularmente estou convencido que desde 1884, sobretudo 1886, que terão começado a preparar a Filarmónica. Não era fácil arranjar instrumental, portanto tudo isso terá levado o seu tempo. Mas foi neste contexto que surge, efetivamente, a primeira Filarmónica em Santo Antão, e que a Filarmónica é essa que, a partir de 1934, terá passado a usar a designação atual da Sociedade Filarmónica, Recreio e Progresso dos Lavradores de Santo Antão. Mais tarde, por discórdias, desavenças dentro da sociedade, surge uma nova Filarmónica, formalmente constituída, julgo que em 1971. As Filarmónicas são uma peça importantíssima no conjunto das festas do Espírito Santo. Penso que a sua ausência tira alegria, tira expressão às festas, mas as próprias festas em si também se têm vindo a adaptar aos tempos, e haverá um tempo em que certamente a necessidade de haver uma adaptação à ausência de uma Filarmónica será encontrado. São as necessidades que criam as soluções, as respostas, e certamente que do vazio surgirá uma solução. A própria Filarmónica em si, pelo grupo que traz sempre uma animação extra, um colorido, uma imagem visual e sonora que dificilmente será substituível. Mas há que ter esperança que existirá uma solução quando as Filarmónicas forem menos, e a tendência é essa, e particularmente aqui na nossa zona, será muito complicado, digamos, nos próximos 10 anos, de conseguir manter as Filarmónicas no seu pleno, como até agora. Com o decorrer do tempo, a segunda banda surgiu em ambas as freguesias. Na Vila do Topo é fundada a Banda Recreio Topense em 1955 e na freguesia de Santo Antão, Filarmónica Nova Aliança em 1971. Em ambos os casos, o surgimento da segunda banda fora fruto de alguma discórdia entre membros da primeira. Assim, a participação nas festividades do Espírito Santo representa um momento de rivalidade entre as bandas filarmónicas que competem por uma identidade própria no seu desempenho musical. O aparecimento da outra banda, tanto no Topo como em Santo Antão, portanto, a segunda banda é sempre uma filha da primeira. É uma filha que não reconhece a mãe, mas é uma filha. Porque os fundadores da segunda Filarmónica, não é? Em Santo Antão, os fundadores da Nova Aliança, e no Topo, os fundadores da Recreio Topense, foram indivíduos que desertaram, eram membros da Clube União, da Recreio dos Lavradores, e por algum motivo pessoal ou não, desertaram, não é? Saíram daquela instituição e formaram outra. E depois a situação que levou a isto gerou a rivalidade. Claro que depois essa rivalidade é transposta para a instituição. E onde se mediam forças, digamos assim, se há esta expressão que se possa usar na música, ou na música não, mas nesta atividade onde se mede as forças, era pelo número de tocatas, pelo número de jantares, não é?
Participavam. Se a banda não tocava em nenhum jantar, a outra ia-lhe oferecer os ossos ou os funchos, Certo. portanto, e era aqui que se vivia a rivalidade. Ora, eu acredito que nos anos em que essas bandas surgiram, portanto, nos anos 50, 60, 70, com a quantidade de população que nós tínhamos aqui, com algum isolamento que se vivia geográfico, com a ausência de outras atividades para entreter tanta gente. Ora, eu acredito que isso era quase como uma forma de entretenimento. Essa rivalidade, a preparação de determinada digamos assim, determinada partida para os outros, não é? Isto era um entretenimento que a população até via com algum entusiasmo, não é? E por si só se alimentava. E julgo que isso durante muitos anos há imensas histórias de acontecimentos que, pronto, hoje em dia a gente recorda isso com algum... Mas naquele tempo também tinha essa função de entreter. No contexto de exibição e performance, a participação das filarmónicas nas festividades do Espírito Santo constitui um momento de grande representatividade visual através das várias encenações e rituais, nomeadamente a execução nos cortejos, coroações e arraiais e sob outras formas visuais, como o vestuário e a marcha. A gênese das bandas, tanto no topo como em São Antão, a necessidade seria abrilhantar as festas do Espírito Santo. E essa importância, embora hoje as bandas filarmónicas não se restringam só a esse campo, restringem-se a outras manifestações culturais, como concertos, como desfiles, como outras manifestações profanas, essa passou a ser a gênese das bandas. E o Espírito Santo sem bandas não é Espírito Santo. E as bandas sem Espírito Santo no topo também não são bandas. Eu acho que os dois conceitos neste momento estão muito intrincados. Fazem parte da cultura das bandas e fazem parte da cultura das festividades do Espírito Santo. Por norma, a banda filarmónica é escolhida e requisitada pelos mordomos para participar nas coroações e animação nas festas do Divino Espírito Santo. A preparação é longa e requer um grande esforço de grupo, como o Sr. Mestre Eduardo Borba nos conta. Ora bem, quanto à preparação das bandas, eu como já passei pelas 4 bandas filarmónicas aqui da Ponta do Topo, geralmente elas obedecem todas ao mesmo critério. Eu defino assim, por exemplo, começo a época melhor, a ensaiar é de inverno, não é verdade? Então nós preparamos, já há umas saídas, por exemplo, no primeiro dia do ano, mas isso aí é um passo doble e o hino da Filarmónica tem que andar sempre connosco. Depois nós começamos a ensaiar, já a começar a preparar para os domingos do Espírito Santo, não é? As coroações e depois as festas. Portanto, faz a festa do Espírito Santo, que nós dominamos, que é a festa do Espírito Santo, que é, portanto, sábado, domingo, segunda e terça, depois a Trindade. E aí começamos a preparar
vamos preparando os jantares, mas já vamos preparando também a Filarmónica para as festas do Espírito Santo, propriamente dito, com concertos. Portanto, é sempre uma preparação, vou dizer, uma preparação especial. É verdade que nós temos, depois, por intermédio, temos procissões, inclusivamente a procissão de Nossa Senhora do Rosário, que é a mais importante na nossa freguesia, mas temos a festa de São Pedro, temos a festa dos Marítimos, as procissões da Quaresma e, portanto, temos que preparar a banda para isto tudo, mas lá está, prepará-la para os jantares e festas do Espírito Santo. Tem sempre esta preparação especial, porque digamos, é o auge, quase que poderei dizer assim. Nós vamos à igreja e ela está repleta. Está repleta, não cabe mais ninguém. Acaba-se os jantares, a igreja está quase vazia. As filarmónicas sofrem a mesma coisa. E não devia ser assim, não é? Nós, durante o inverno, estamos a preparar a banda para o verão, as festividades todas, e os músicos falham muito. Chega-se aos jantares, nós temos a banda completa. E isso é uma grande preocupação. Embora, e vou falar por mim, eu saiba aproveitar aquela ocasião. Porque, por exemplo, se eu estou a fazer um ensaio por semana que não dá, eu vou chegando perto e passo a 2. E depois chego a fazer 3. Eu acredito que há 20, 30 anos atrás era mais fácil trabalhar com as bandas. Porquê? Porque não havia o telemóvel, não havia a internet, e aí era mais fácil, não é? Era mais fácil. É claro que nós temos que ir com o tempo. Eu não posso hoje ir para a frente de uma banda com o mesmo discurso que tinha há 20 ou 30 anos atrás. Não posso. Eu tenho que ir com o discurso deste tempo que eu estou a viver agora. Porque há uma grande diferença. Por exemplo, até na preparação de alguns músicos há uma diferença substancial. Há músicos hoje em dia muito bem preparados. Aqueles que têm conseguido e fazem muito bem fazer curso quando vêm músicos formadores de fora. Por isso é que eu garriguei tanto para nós termos uma academia musical aqui em São Jorge, mas uma academia com cabeça, tronco e membros. Era precisamente por causa disso, para formar jovens músicos. Nós temos jovens aqui nesta freguesia, nesta e em Santo Antão. Nós temos jovens com qualidade boa, com qualidade. Falta-lhe formação. Mas hoje em dia nós já temos jovens que fizeram formação, que não tinham, os jovens de 20 e 30 anos não tinham, não é?
Mas havia uma coisa que naquela altura nós conseguíamos trabalhar mais e melhor do que hoje. Porque há uma lacuna grande, é esta. O jovem que pensar, eu fiz um curso de formação e já sei, não preciso ir ao ensaio, não sabe. Por muito que ele tenha formação, ele necessita de ensaiar, ele necessita tocar para que o lábio lá fora não falhe. Esta coisa de música não se pode pensar. Eu sempre disse, e continuo a achar e a dizer, a música para mim é uma senhora e eu tenho que lidar com essa senhora com muito respeito, com muita alegria, com muita consideração. Eu não a posso ofender. E como é que eu vou fazer para não ofender? É ensaiar para que a possa depois mostrar. Olha, cá está esta senhora para quem eu trabalho. Durante a semana, o mordomo tem um percurso, a filarmónica também tem um percurso, não é? A filarmónica, durante aquela semana, à segunda-feira já começa a falar na brindadela do mordomo, que vai ser só à sexta-feira, mas toda a semana se fala do assunto, não é? Portanto, isso é uma vivência que vem das festas religiosas, que já não é religioso, já é profano, mas já está metido na cultura. Porque as pessoas à segunda-feira já falam, o próximo mordomo vai vir brindar com angelica e com vinho da ponta, ou vinho da feijão, e com espécies, e isso já está a ser falado, já está a ser vivido. Já começa a fervilhar. A fervilhar, exatamente. Não há Espírito Santo sem filarmónica. Nem há filarmónica sem Espírito Santo. A filarmónica, qualquer seja, estou a citar filarmónica, mas as filarmónicas são essenciais para abrilhantar as festas do Espírito Santo. Eu não consigo pensar que amanhã vou ver um jantar do Espírito Santo que não leva a filarmónica a tocar. Mas eu assisti a uma coroação há anos em Santo Antão e a coroação foi feita às 10 da noite, não tinha filarmónica, e eu senti um gelo naquela coroação. Porquê? Porque fez-me lembrar os funerais antigamente, em que a urna era transportada a pé, não é verdade? Os caminhos não eram alcatroados, eram feitos de bagacina, e o silêncio das pessoas, mas a marcação do passo na bagacina, aquilo arrepiava-me. E quando eu vi aquela coroação naquele ano, sem filarmónica, em que só se ouvia os passos das pessoas, fez-me lembrar um funeral de antigamente. E eu senti logo a falta da filarmónica. Portanto, as filarmónicas, Nosso Senhor, Deus nos livre de chegarmos ao ponto de mantermos uma banda filarmónica a tocar nas procissões e nas coroações. Portanto, o Espírito Santo sem a filarmónica é como a filarmónica sem o Espírito Santo.
é inevitável, tendo em conta a tendência decrescente da nossa população, que haja uma reestruturação das nossas tradições, tanto do Espírito Santo, das festas do Espírito Santo, como das próprias bandas. O que eu penso é que possivelmente, não sei o que é que irá acontecer, não tenho nenhum prognóstico para o futuro, mas aquilo que nós verificamos é que não é possível manter duas bandas numa freguesia tão pequena. Se falamos de 400 pessoas, no máximo 400 e tal pessoas, em que esta população tem que manter duas filarmónicas ativas. E penso que isto no futuro não vai ser possível. Penso que mais tarde ou mais cedo o que irá acontecer é uma reestruturação das filarmónicas. Irá só existir uma. Com que nome, não sei. Com que intuito, não sei, mas uma coisa nós sabemos é que o Espírito Santo também vai ter que ser reestruturado, porque não é possível manter, e nós já começamos a verificar isto, que há dificuldade em manter 6 jantares, mais 2 festas e mais jantares das meninas. Começa a ser sempre as mesmas pessoas a manter estas tradições vivas. O que eu penso é que tanto as filarmónicas como o Espírito Santo, e como nós referimos há bocadinho, as duas manifestações culturais estão intrincadas, são quase dependentes uma da outra. O que irá acontecer é uma diminuição da manifestação, mas mantendo se calhar e o seu cariz cultural e o seu cariz religioso. E às vezes uma diminuição não quer dizer que seja pior, quer dizer que podemos fazer uma coisa mais pequena, mas mais sentida, que seja mais vivida pelas pessoas, que tenha outro sentido para a própria população. Neste sentido, eu acho que o futuro para aí aponta, que é uma diminuição do número de filarmónicas, uma diminuição do número de jantares, mas aqueles que se fizerem, que eu acho que se devem fazer bem feitos para os que cá estiverem e para que os nossos filhos e para os nossos descendentes, para as pessoas que cá vivem, continuem a sentir a nossa raiz açoriana e a nossa raiz cultural e religiosa no topo como sendo a sua fonte cultural. Se a vivência do grupo não for baseada em princípios de amizade, de respeito, vão-se gerar relações falsas, que aí vão apodrecer o grupo e vamos ter uma caixa de fruta estragada. Certo. Quando as relações são verdadeiras, as relações pessoais são muito mais fortes e são duradouras em relação às relações virtuais. E penso que as filarmónicas no futuro têm que apostar cada vez mais nisso para combater a fugacidade, para combater aquelas relações fugazes, espontâneas, mas pouco duradouras das redes sociais, em que as pessoas se regem por interesses pessoais momentâneos. Agora eu preciso de um parafuso, vou falar com o Maurício porque ele tem parafusos. Quando eu não precisar do parafuso, já não falo mais com o Maurício. A filarmónica tem que combater esta fugacidade da nossa sociedade. Agora pode parecer dito isto assim, pode parecer um objetivo difícil, não é? Porque parece uma luta desigual. Mas quando esta geração que está agora a viver o boom das relações virtuais
amadurecer um pouco mais e passar esta moda, este vício quase das relações virtuais, vai haver uma necessidade desse... As pessoas vão se fartar e vão voltar a sentir a necessidade de se encontrar novamente com pessoas. E um bom exemplo disso, Maurício, deixa-me só terminar, foi agora o confinamento por causa da pandemia. As pessoas ficaram em casa 2 meses, não é? Tinham as redes sociais, internet, tinham o tempo todo o mundo para estarem ali, mas estavam doidas para se encontrar no café, nas praias, nas praças. Mal acabou, o pessoal juntou-se logo. Porque isto é uma necessidade que o homem tem de socializar. Por natureza somos um ser sociável. E as filarmónicas têm que ser inteligentes, arranjar estratégias para dar alternativas a estas pessoas que vão se cansando das redes sociais e vão encontrando aquele grupo de amigos que se juntam 1 ou 2 vezes por semana. Naquele grupo de amigos vão encontrar a motivação para se sentar 1 hora a tocar música e 1 hora ou 2 a conviver ou com uma cerveja, ou com os rissóis, ou com as lapas, ou com caldo de fungos. Graças a Deus, isto hoje vai coexistindo, embora com cada vez mais dificuldade, porque vivemos numa terra que está a sofrer um fenómeno de despovoamento, em que as pessoas vão emigrar, em que os estudantes, os filhos das pessoas vão estudar e não voltam, que é uma tendência que está a surgir um pouco por todo o Portugal rural. Bem, neste contexto, penso que a Clube União e a Recreio Topense têm feito esforços épicos, porque não é fácil numa freguesia que tem à volta de 400 pessoas ter 2 bandas vivas e ainda com alguma vitalidade. As 4 filarmónicas das freguesias do Topo, para além de terem um papel preponderante nos festejos do Espírito Santo, são também pilares dinamizadores do nosso património sociocultural. O seu futuro parece incerto face aos fenómenos da era digital e ao decrescimento populacional que tem afetado os Açores nas últimas décadas. Mas há que realçar a sua importância nas iniciativas que representam para esta ponta da ilha. Estas entidades vão mais além de grupos de socialização. São escolas de música e de valores sem reservas e sem custos. Para muitos, ainda a única escola e formação de música da nossa ilha. As bandas filarmónicas contam também como núcleos de partilha intergeracional, onde crianças, pais e avós se unem em torno da música e partilham uma identidade local, como uma permanente passagem de testemunho solidário e de valorização cultural. É importante compreender em que medida as filarmónicas podem desempenhar um papel enquanto coatores no sistema educativo, não só como forma de preservação, mas de dinamização e enriquecimento cultural da comunidade topense. Um especial agradecimento aos senhores Natalino Brasil, Artur Mendonça, Eduardo Borba e Paulo Teixeira. Gostem, partilhem e subscrevam a Rádio Ilhéu em radioilhéu.com, do topo para o mundo.